Ora, então, cá estamos para mais uma edição do A Conversa Com, de uma iniciativa da Juvemédia, que aqui nos traz neste domingo. A Juvemédia é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1988, outros tempos em que os jovens precisavam de galgar outras coisas para ter acesso ao mundo. É dirigida precisamente aos jovens, com várias áreas de intervenção, desde a formação, a comunidade em ação, a mobilidade cultural, publicação e comunicação, hoje em dia muito comunidades digitais, aliás é um bocadinho este mote que aqui nos traz neste meio, viagens temáticas, projetos culturais e de ar livre e, portanto, iniciativas que remontam aos longínquos já anos 80, mas que continuam muito atuais nesta associação dirigida à juventude. Esta rúbrica, A Conversa Com, foi uma iniciativa que começou há relativamente pouco tempo. O primeiro convidado foi o David Lopes, ele que foi um dos fundadores da Juvemédia, meu querido amigo, que saúdo aqui também, deu uma honra de me convidar a mim como participante na conversa que se seguiu à que lhe fizeram a ele. E agora a minha convidada irá, por sua vez, escolher outra pessoa. Portanto, o modelo é precisamente fazermos aqui conversas em cadeia, uma maneira de irmos estando juntos e de irmos estando próximos todos uns com os outros. Durante a minha partilha com o David, falámos sobre muitas coisas. Aqui vamos fazer a mesma coisa, digamos que é o mote que existe, que é termos sugestões. Indicará uma música, um livro e um filme que vamos ter apresentados ao longo desta nossa conversa. Durante a minha partilha com o David falámos sobre verdade, sobre autoconhecimento, sobre escolhas, sentido da vida, sobre sermos heróis. E precisamente por falar em heróis, a minha convidada de hoje é também ela uma heroína, que eu quis muito que ela pudesse estar e fico muito grato pela oportunidade que ela deu de estar aqui. E foi precisamente a falar, mas fazê-lo apresentar através de uma pessoa que muito admiro, e o tópico é precisamente a gratidão, o agradecimento, o obrigado, e é por aí que começo com um obrigado muito grande à Mafalda Ribeiro. Olá, Olá, boa Mafalda. tarde. Muito obrigado. Obrigada eu por me teres pedido e por esta conversa que eu tenho a certeza que vai ser impactante. Pelo menos para nós os dois será de certeza, e para quem nos vir este é o meu desejo. Também o meu, também o meu. Para nós não tenho a dúvida que será, é isso que tem sido, de facto, entre nós, tem sido esse privilégio. Enfim, a Mafalda Ribeiro, eu vou começar precisamente por a apresentar, para quem ainda não teve a enorme e a fantástica oportunidade de a conhecer em vários meios. Ela tem uma condição que não a define, como ela própria diz, mas que a limita. Ela nasceu dia 10 de maio de 1983 com osteogênese imperfeita, aquilo que é também conhecido como uma doença dos ossos de cristal, eu pelo menos gosto de dizer de cristal. O que faz com que a sua circunstância, ao longo da sua vida, já tenha tido mais de 90 fraturas ao longo da sua vida. E, portanto, é percebermos que é uma condição que a limita, mas como ela própria diz, não a define. Foi acolhida pela família com muito amor, numa circunstância muito peculiar. Fez um trajeto escolar normal, licenciou-se em jornalismo, andou na borga, teve e tem paixões, amigos, aventuras, viagens. Aliás, nós conhecemos-nos num fórum em Bruxelas, com a nossa querida amiga Ana Faria, a falarmos para a comunidade portuguesa lá. É uma mulher de cultura, é uma mulher de mundo, com desafios e muitos fãs, começando por mim, com muita espiritualidade e um enorme sentido de humor àquilo que a rodeia e de amor para com a vida. Ela trabalhou na área da comunicação de uma empresa ligada à área do ambiente, depois de concluir a sua licenciatura. Escreveu um livro em 2008 chamado Mafaldices, Crónicas sobre Rodas, que sugiro a quem tiver a oportunidade de conseguir apanhar. Acho que não é fácil, esperemos que isto sirva de mote para uma segunda edição. Ela é certificada em Storytelling e Coaching Internacional, é cronista e oradora motivacional e escreveu em 2019, em 30 de março de 2019, foi o lançamento, um livro da coleção Infinite Book, chamado Thanks Living, e portanto uma vida em agradecimento. E era precisamente esse o mote que aqui me trazia, o livro que é um sítio que vale mesmo a pena ir, um sítio ao ar livre, da nossa querida amiga, ou promovido pela Associação Corações com Croa, com a nossa querida amiga também, Catarina Furtado, um espaço que fica para conhecerem, bem como a associação para poderem ajudar. Esse Thanks Living era, no fundo, um mote de viver em gratidão.
Eu terminei a minha entrevista da outra vez precisamente falando da palavra obrigado. O primeiro capítulo do livro da Mafalda é precisamente obrigada. Eu confesso que quando falei nisto não tinha tão presente que este tema ligado, vindo do latim obligare, significa estar ligado a. É assim que eu estou ligado à Mafalda, estou ligado a ti, pela tua forma como te ligas à vida. E a frase que me tocou muito, que eu costumo citar como tua, porque foi a ti que te ouvi e é a ti que eu sinto o grande sentido, é precisamente: não são as pessoas felizes que agradecem, são as pessoas que agradecem que são felizes. Isto tocou-me imenso e marcou-me imenso sobre esta forma de estar na vida. Tu és uma pessoa feliz, és uma pessoa grata, e como é que ligas uma coisa com a outra? Eu ficava aqui a ouvir-te o resto da tarde. Não queres fazer uma partilha extra em vez de uma entrevista? Olha, de facto, ainda há poucos dias, eu superei as velas dos 37 anos e quando nós fazemos aquela coisa do brinde, não é? Um brinde à vida, um brinde aos amigos, um brinde à família com quem eu estava, eu disse a palavra favorita do meu dicionário, que é obrigada. Porque eu olho para tudo como uma consequência. Ou seja, as pessoas todas, muitas vezes, precisam de ter uma série de coisas no sítio certo, não é? As peças do puzzle encaixadas, aquilo que elas acreditam, ou que a sociedade lhes impôs, ou que a educação, ou que é o parecer bem, no que nós achamos que precisamos de ter coisas, e precisamos de estar em sítios e de chegar a destinos para sermos felizes. E depois, o obrigada é uma consequência disso. Portanto, primeiro fazemos uma série de checks, né, na nossa lista, e depois o obrigada é uma consequência, e é por causa disso que nasce a felicidade. Eu, como tudo na minha vida é improvável eu estar aqui, quando me davam dias, horas, portanto, e eu acho que toda a minha existência é pautada por uma lógica divina constante. Então, eu acho que só faz sentido esta questão do agradecimento como causa. Eu só consigo olhar para este lado da vida de felicidade que nunca é suprema. Acho que a felicidade suprema nunca será aqui. Nós temos muitos momentos felizes e temos momentos de excitação, temos momentos de entusiasmo, mas colocarmos isto, se as pessoas precisarem do tal gráfico, excitações todas. Porquê? Porque eu acho que, eu decidi que a gratidão era uma maneira de estar na vida. E é uma decisão tua, é uma forma de estar. Todos os dias eu decido, da mesma maneira que eu decido vestir determinado tipo de roupa naquele dia, ou que eu decido levantar-me da cama e ir lavar a cara, como um hábito, eu decido ser grata todos os dias. E quando não encontro, quando tu está a virar do avesso, não é? E estamos num tempo desse em que se calhar as pessoas não conseguem encontrar motivos, eu continuo sempre a acreditar que elas não encontram porque elas não procuram. Porque elas não fazem o tal exercício de busca interior e de parar, de observar aquilo que nos rodeia, as pessoas, e perceberem que há uma fidelidade grande desde o dia em que elas apareceram cá até ao dia histórico em que estamos agora a viver. E se andarmos para trás, vamos encontrar de certeza muitos motivos para agradecer. E isso só nos pode tornar felizes. Certo, é muito interessante esta tua abordagem no sentido de ser uma decisão, porque não é? No fundo, é ao contrário. É o contrário. É fazer o exercício ao contrário. Exato. E algo que nos cabe a nós decidir em assumir essa postura, na certeza depois a felicidade será então uma consequência e não o contrário, como estavas a falar há bocadinho, não é? Há pessoas que dizem muitas vezes, não é? E aqui
levando-te um bocadinho a comparar, se calhar, felicidade com amor, não é? Nós, para sermos felizes, temos que amar e ser amados pelos outros, pela vida, por uma série de coisas. Então, eu também sou daquelas que não acho que o amor é um sentimento. O amor é uma decisão. E às vezes dá um trabalho desgraçado. Quase Pois, sempre. esse é que é um bocadinho o mote, é o desafio que aqui deixamos também com esta tua partilha, porque é precisamente quando tu dizes é uma decisão, de facto obriga-nos a ir à procura, obriga-nos a fazer cada um aquilo que for o seu caminho, que foi um bocadinho aquilo que foi o teu trajeto, que foi um trajeto de procura, não é? Eu gostava de fazer aqui a ponte para uma outra pergunta, e fazendo aqui a tua ligação com a própria Juvemédia, ou seja, tu falavas há bocadinho que a tua vida é uma vida de improbabilidades, desde o teu dia de nascimento, como tu dizias há bocadinho, que te foram dadas horas ou foram-te dados minutos de vida e foi talvez esse amor com que te acolheram, essa decisão que os teus pais também tiveram, que te fez crescer e marcar tanto e estar hoje aqui com os teus 37 anos e os muitos que seguirão. E no fundo tens esta ligação de juventude que te caracteriza muito. E eu fazia aqui um paralelismo com a Juvemédia, precisamente por isto. A Juvemédia, repara, tem como missão desenvolver as capacidades e a autonomia dos jovens, contribuindo para a sua inclusão ativa e participação na vida social e laboral. Ora, tu, Mafalda, tens uma enorme participação na vida laboral, ou seja, seguiste o teu trajeto, aprendeste, desenvolveste, evoluíste, licenciaste, trabalhaste como técnica de comunicação numa empresa, depois como cronista, atualmente também como palestrante e oradora num conjunto de eventos. Tens uma participação na vida social, és convidada para falar em público acerca da tua visão otimista, convidada para as empresas, para igrejas, para congressos, para hospitais, para conferências, escolas, enfim, um sem número de eventos. E tens, sobretudo, também um contributo para uma inclusão ativa, não só pelo teu exemplo, de seres também inclusiva, mas também és autora e cronista, com uma intervenção forte nesta área da inclusão social e de voluntariado, que é uma coisa importante as pessoas perceberem. Eu partilhava um bocadinho também esse propósito quando foi da minha partilha, que é preciso perceber que depende, de facto, de nós para essa vontade. E agir porque, se abrirem o site da Juvemédia, e eu recomendo que o abram, a primeira imagem que nos aparece é explora novos horizontes. E pensando em ti, Mafalda, uma das coisas que tu dizes quando defines é não vês limites diante das tuas limitações. E, portanto, aquilo que são os teus horizontes são, de facto, muito longos. Como é que tu foste fazendo esse caminho, no fundo, desenvolvendo as tuas capacidades e a tua autonomia, porque tu vives, apesar de tudo, com autonomia? Eu acho que tudo aquilo que tu disseste até agora, aos olhos dos outros, ou aos ouvidos dos outros, parece que é imensas coisas e que é uma coisa assim quase transcendente. Se eles me virem numa cadeira de rodas e souberem da minha biografia, mais de 100 fraturas, uma vida confinada a uma cadeira de rodas. É uma boa expressão, nesta altura é uma boa expressão. Eu não posso fazer o que me apetece, quando me apetece. Eu sempre tive limites à minha circulação. Tudo aquilo que toda a gente está a viver agora, se calhar eu já estava preparada para a quarentena há muito tempo, por exemplo. Então pode parecer que é uma coisa quase sobrenatural, ou, sabes, tudo aquilo que tu disseste. Eu continuo a achar, da mesma forma que eu encaro a minha deficiência, as minhas limitações físicas, como não são condicionantes, mas fazem parte da minha identidade. E eu passei com elas todos os dias, de uma forma saudável, dando-nos bem. Então, eu olho para isto tudo, e quando alguém fala de mim e diz o meu currículo, a minha nota biográfica, eu acho sempre que é pouco. E quando as pessoas falam de proatividade, elas sofrem tantas coisas, ela já mudou, não é? Que às vezes há pessoas que são muito resistentes à mudança, e eu mudei de vida profissional quando estava estava muito estável financeiramente e uma série de razões, e arrisquei, e saí da zona de conforto, e portanto, olho para tudo, e mesmo na questão do voluntariado, acho que é mesmo uma obrigação que todos nós temos de devolver à vida aquilo que ela nos dá. E eu sinto-me muito abençoada e, portanto, sinto que se guardar isto tudo para mim explodo, e então eu, com esta embalagem concentrada, não vai correr bem, só posso partilhar. Há um homem que eu admiro muito, que é pensador e pregador norte-americano, que é o Billy Graham. Ele dizia qualquer coisa como: nós
não somos cisternas, somos tubos, não é? Para partilhar. Como é que ele se chama? Como é que se chama? E eu olho para Billy Graham. Billy Graham. E nós dizemos, ele dizia que nós não somos cisternas, nós somos tubos constantes, portanto isto tem que escoar. E eu olho para isto tudo e a única coisa que me vai à cabeça dizer-te é que eu acho que sempre estive muito presente, que a minha condição pode-me trazer alguns benefícios, no sentido em que se calhar pode haver uma entreajuda maior, mas eu nunca achei que eu tinha a vida mais facilitada. E ao mesmo tempo também nunca achei que tinha a vida mais dificultada. Sim, É um bocado quase esquizofrénico, não é? Porque é um bocado aquela coisa do mas tu não te vês ao espelho. Vejo. Às vezes também não gosto muito do que vejo, não é? Por exemplo, hoje gosto de me ver porque tratei de mim, não acordei assim. Mas o que eu posso dizer é que eu tenho muito consciência, e nós agora temos assistido muito, não é? Porque como temos estado fechados, muitas pessoas partilham nas redes sociais imagens de nesgas de céu. Porque têm varandas, ou têm marquises, ou têm postigos, e estão fechadas em casa e não podem livremente. Nós todos os dias, quando não estávamos proibidos de nada, tínhamos o céu por cima da nossa cabeça e nunca olhávamos para cima, porque andávamos na nossa vida. Certo. Calhar passávamos mais tempo abaixo, a queixarmos, a dizer mal disto e daquilo e lá, lá. Pronto, e eu acho que eu sempre tive muito presente que a minha vida vem do céu, mas não cai do céu. Portanto, aquilo que, no fundo, tu acabaste de dizer que eu passei, essas lombas, não é, de profissionais, desenvolvimento pessoal, familiar, voluntariado, tudo isso, para mim eu olho como um trabalho de equipa. Eu acho mesmo que aquilo que me acontece tem que ser eu a fazer a minha parte e Deus a fazer a dele. E eu tenho que encontrar todos os dias formas de me alinhar com isso. Portanto, é um trabalho contínuo entre o céu e a terra, e é não acreditar que só porque, se calhar, eu teria, lá está, a vida mais facilitada, eu vou ficar em casa à espera que as coisas me caiam no céu, porque elas não caem. Elas vêm de lá, mas não caem de lá. E, portanto, eu tenho que fazer todos os dias a minha parte. Não acho que faço mais que ninguém, faço a minha parte, porque senão, não vale a pena estar cá. Muito, enfim, eu diria mesmo muito inspirador, porque embora tu digas que não te parece nada de especial, a verdade é que é muito aquilo que tens feito, e este paralelismo que eu estava a fazer com a Juve Média é precisamente com isto, aquilo que nós estamos a querer partilhar o desafio dos jovens, aquilo que esta associação também pretende com eles, é aquilo que eu estava nesta comparação, digamos, enfim, a evidenciar que também tem sido o teu trajeto e, portanto, que seja quais forem os limites ou os confinamentos que possam ter qualquer um dos jovens ou qualquer uma das pessoas, perceber como tu, que não é negá-las, é como tu dizias há bocadinho, saber olhar ao espelho, não é? Porque temos que seguir, mas perceber que há a tua parte e aquilo que depende de ti, sem dúvida alguma, para poderes fazer e o resto ser um trabalho de equipa, como tu disseste. Mas agora... a questão da responsabilidade só. No fundo, o que os jovens fazem, o que a Juve Média faz, é, apesar de, obviamente, reclamarem a sua liberdade e os seus direitos, para poderem usufruir destas questões todas, e ao mesmo tempo estarem cá e usufruírem daquilo que pode, do que de bom a vida tem, no fundo, é colocarmos sempre a nossa cota de dever e de responsabilidade que temos para que as coisas corram bem. Acho que é um bocadinho isso. É um bocadinho isso nesse desenvolvimento de capacidades e da tua autonomia. E agora uma pergunta que não é indiferente, porque nós não vivemos sozinhos, no teu caso partilhavas a tua forma de estar, a tua ligação àquilo que vem do céu, e portanto um trabalho divino e um trabalho teu, mas há também uma ligação com os outros, não é? Há também uma ligação com o mundo. E para além desse voluntariado, um bocadinho a pergunta era: como é que lidaste com o desafio das pessoas em teu redor? Ou como é que ultrapassaste este preconceito? Se calhar, felizmente, na sociedade de hoje em dia, é uma coisa se calhar menos evidenciada, mas continua a ser uma realidade e tu lutas muito por isso. Como é que tu foste vivendo com essa realidade em teu redor? O que eu vou dizer vai chocar algumas pessoas, se calhar, mas eu acho que posso dizer, e tu vais perceber porque que é. Eu podia, politicamente correto, dizer só com muito humor, mas eu acrescento, se calhar de uma forma muito autista.
e quem convive com pessoas autistas percebe o que eu quero dizer. Não é que eu esteja numa redoma, ou seja, eu estou na minha realidade, porque de facto, ainda por mais eu escolhi uma profissão que é comunicar. Eu, por mais que fosse tímida e não quisesse me relacionar com os outros, a coisa não ia correr muito bem. Portanto, lá mais uma vez, eu dei um bocadinho o corpo às balas, não é? Porque constantemente eu tinha que estar com pessoas e relacionar-me com elas e comunicar, sabendo que na parte em que eu tenho que aceitar que os outros não vão olhar para mim nos tais 7 segundos primários, não é? Quando conhecemos alguém profissionalmente, na escola, todos os cenários que eu passei, eles não vão olhar para mim como uma coisa natural, porque eu tenho consciência que eu não sou uma pessoa normal. E aqui podemos arrasar com todos os conceitos de normalidade que se calhar fomos aprendendo. Mas, se eu aceitar isso, da mesma maneira que se calhar eu própria também olho com estranheza à diferença, seja ela qual for, no primeiro impacto, mas é não ficar ali. Agora, quando as pessoas ficam ali e me julgam e tentam criar, se calhar, coisas à volta e preconceitos à volta daquilo que é a minha suposta ou não felicidade e de quem sou eu, sem perguntarem, Certo. eu lido com o humor. Acho que o humor é a maior arma para o preconceito. Se calhar, apesar de como tu dizias um bocadinho chocante, mas por estares a falares que é uma escolha, de falares em humor, de falares até num certo autismo, se calhar era o momento de te perguntar sobre qual era o filme que nos sugerias, porque veio precisamente a propósito disto. Olha, é um filme espanhol, Campeones, eu sou péssima a dizer coisas em espanhol, meu portunhol, mas é um filme que eu aconselho toda a gente a ver, é 2018, acho eu. Uhum. E é uma história de alguém que era altamente preconceituoso perante a deficiência cognitiva, intelectual, e por culpa de uma sentença de uma multa de trânsito, o trabalho comunitário que ele vai ter que fazer é ir treinar uma equipa de basquete de pessoas com deficiência. E todo o filme é ternurento, sem ser lamechas. É muito bonito e é uma lavagem cerebral e emocional àquelas coisas que nós vamos acumulando e que às vezes dizemos e que achamos que não faz mal. Imagina, os miúdos hoje em dia não têm muita noção, mas às vezes quando querem chamar parvo estúpido a outro, e eu não acho que parvo estúpido seja coisa bonita que se diga, mas nós sabemos como é que são jovens e isso sai sempre, porque ou quando querem achar, ou quando querem ofender alguém e chamam um amigo, por exemplo, atrasado mental. Uhum. E essas coisas que nós vamos criando é pensar que nós, se calhar, dizemos isso, ou os nossos jovens dizem isso, porque ouviram os pais em casa, à mesa, a olhar para o telejornal e verem um político no Parlamento e dizer aquele grande atrasado mental que está ali e que não devia estar ali por princípio pensado. E, portanto, depois não queremos que as nossas crianças e os nossos avós sejam preconceituosos, mas isto tem a ver com a tal educação. Temos que sensibilizar os meninos para a diferença, mas se calhar temos que nos reeducarmos constantemente e os adultos têm que perceber que há coisas que não se dizem. E este filme é muito inspirador, mas é das coisas mais... é uma comédia hilariante e que eu acho que toda a gente deve mesmo ver. Obrigado, Mafalda. Fica este desafio. Primeiro, a primeira sugestão da Mafalda, o filme Campeones, de 2018, do realizador Javier Fesser, que vale mesmo a pena por esta nota ligada ao humor como arma para combater o preconceito. Outra das tuas características, falámos sobre a tua capacidade de desenvolvimento, apesar daquela que é a tua circunstância, e digo sempre o apesar porque é isso mesmo, como cresceste com os outros, mas depois também esta forma como estás na vida. Falámos da gratidão, mas tu tens algo um bocadinho também para lá disso, é um positivismo. Uma amiga nossa comum, muito querida e muito com um trabalho social em Portugal muito importante, aliás aproveito para falar, os jovens perguntam muitas vezes sobre projetos de solidariedade, há um projeto chamado Nuvem Vitória, que aconselho todos a acompanharem, da nossa querida amiga Fernanda Freitas, jornalista e uma mulher que marca muita coisa em Portugal, felizmente, e que fez o prefácio do teu livro Mafaldices.
E no prefácio ela escreve com muita ternura e ao mesmo tempo muita assertividade uma frase em que diz: gosto de ti, Mafalda, gosto de ti porque vês arco-íris em todo o lado. Eu achei de uma enorme ternura e ao mesmo tempo de uma grande veracidade aquilo que ela está a dizer, e agora que a nossa entrevista já se desenvolveu, as pessoas vão percebendo que também não estamos a falar de um positivismo bacoco, e é precisamente por isso que eu queria dizer e fazer-te esta pergunta. Tu és uma mulher claramente positiva e que inspira essa positividade, mas com um realismo, tens uma noção das escolhas. Nós várias vezes falámos coisas e programas que queríamos fazer e projetos e coisas, e tu muitas vezes tens a capacidade de antecipar alguns cenários que podem não ser assim tão bons e dizer, não, eu não vou fazer isto porque pode correr mal alguma coisa. E, portanto, ser positivo é uma coisa, ser realista se calhar é outra. É assim? Sim, é assim. Sabes que a noção de arco-íris é uma coisa que agora toda a gente fala do arco-íris, né? As crianças pintam arco-íris com isto que aconteceu da pandemia, e eu finalmente tenho uma oportunidade de falar porque é que o arco-íris é tão importante. E se calhar a Fernanda usou este paralelismo de eu vejo arco-íris em todo lado. O arco-íris não é só uma questão de vivacidade das cores, não é só a vida colorida e não é um otimismo oco, que eu acho que é isso que é importante, pelo menos é importante para mim, porque funciona para mim, e eu quando passo uma mensagem aos outros, e nós estamos a ser vistos por jovens, maioritariamente, que eles não achem que isto é quase, sabes, aquelas coisas que se juntam com farinha e que são aquelas receitas de autoajuda bonitas e que a Mafalda vê, sol e arco-íris, mas que é um bocado alienada do que se passa, e por isso falavas bem do meu realismo, porque lá porque eu não ando com os pés no chão, as rodas, quando pisam alguém, fazem doer. E portanto, a minha pisadela é dura, dizem eles, eu não sei. Mas eu não dá bem para dizer que tens os pés assentes na terra, não é? Não é bem isso, mas tens as rodas... Considerei, completamente. Eu nunca me considerei que, apesar da minha fé e da minha gratidão e desta questão que há bocado falávamos do céu, não é? Eu não sou uma cabeça nas nuvens, percebes? Daquele sonhador um bocado totó, quase, que vai tudo à frente e não meio das coisas. Às vezes isso traz-me alguns dissabores, porque se calhar planei demais e não devia, mas isso é um bocadinho o nosso processo de desenvolvimento, de todos que somos diferentes. Desculpa, permanente mudança e construção. Mas o arco-íris, para mim, é um sinal de promessa. Aquela coisa de que vai ficar tudo bem. Não é só porque é giro, e porque é bonito, e porque é fácil as crianças pintarem. Aliás, o arco-íris e o simbolismo dele, do ponto de vista cristão, e está na Bíblia, começa assim, é uma promessa de que depois da chuva e de um temporal e de um dilúvio, vai ficar tudo bem. E é uma aliança naquele trabalho contínuo que eu te dizia, que eu acredito que todos nós temos que fazer, independentemente das nossas crenças, do tipo de religião que possamos professar. Esta consciência de céu e terra é um trabalho de equipa. E o arco-íris para mim é esse positivismo que está muito acondicionado em todas as promessas de que aconteça aquilo que acontecer, amanhã vai o sol nascer de novo. Pode estar tudo virado do avesso, mas isso vai acontecer. Há certezas que são prometidas e que são cumpridas todos os dias. Há pessoas que não dão valor a elas, há pessoas que não reparam nelas, e acredito que a vida para essas pessoas será mais pesada. Eu decidi viver a vida de uma forma um bocadinho mais leve e agarrar-me a essa promessa de que vai ficar tudo bem. Às vezes não sei quando, sei que enquanto não está tudo bem, não estou sozinha, e isso é muito importante. E portanto esse positivismo, esse ver arco-íris em todo lado, é essa confiança, aí se calhar posso dizer cega, de que a minha vida não anda à deriva. E isso é aquilo também que me motiva a continuar e a fazer mais por mim e pelos outros. Sim, fantástico. Eu acho que é um bocadinho isso que te reconheço. Aliás, como estava a dizer, até muitas vezes quando nós quisermos combinar coisas e às vezes ouvia-te dizer com grande entusiasmo estarmos a preparar um evento, um encontro com amigos, com projetos até, e depois tu dizes, olha, não vai dar, porque de facto é prudente para ti, para a tua circunstância, para aquilo que for, a gente também ter a capacidade de dizer o não, e sempre me fascinou a forma serena
com que tu dizias esse não vou conseguir ir, mas ficar bem. E se calhar é um bocadinho agarrado a essa mesma promessa desse Porque a mesmo idade é o arco-íris, não é? oposto. A idade é o oposto, não é? E quando tu falavas de que eu fiz a faculdade e fiz Borgas, eu também já fui aquela que achava que tínhamos que viver tudo hoje porque já não há amanhã. Ou do tipo, Carpe Diem no seu, lá está, no seu positivismo mais louco. Quase hippie da cena, não é? Mas E é por isso, portanto, eu por também isso achei que, pá, não sei o que é que vai acontecer amanhã, bora lá viver isto tudo. Hoje em dia eu tenho uma regra dos 3 As, que é aceitar, agradecer e avançar. As coisas que eu não posso mudar, eu não sim. posso mudar que hoje tenho dores e tenho que as aceitar porque isto faz parte de mim. Tenho que fazer o melhor possível e a minha parte para que não pague uma fatura mais dolorosa amanhã. Tenho que agradecer o simples facto de haver amanhã e de continuar a ter pessoas a querer fazer coisas comigo e a vida a continuar. Aliás, sabes que há pessoas que, deixa-me só dizer isto, que diziam, tu, com a brincadeira, tu estás mais preparada para a quarentena, não é? E eu dizia, pois, o diferente, eu estou habituada a ter que parar e ficar em casa, porque tenho dores, porque o tempo mudou, porque tenho uma fratura, porque há uma barreira arquitetónica e eu não posso ir onde os outros vão e não dá mesmo para levar a cadeira. E portanto, nessa paragem, a diferença é que agora eu paro, mas os outros também pararam e não está nada a acontecer lá fora. Portanto, agora o esquisito é eu estar em casa e os outros também estarem, percebes, ao mesmo tempo que eu. E portanto, porque eu não sei o que é essa realidade. A outra, Certo. a do, ok, agora não podes, para mim a palavra não, acho que sempre teve um papel fofinho, muito mais fofinho do que se calhar para ti ou para a tua filha. Mas olha, Porque eu estou habituada a não. Há muito tempo. esse é um bom mote precisamente para, até pela tua própria partilha daquilo que também foi a tua juventude e essa vontade, mas no fundo é de facto uma ferramenta que nos é útil, não perder o positivismo, porque se calhar não poder fazer uma determinada coisa neste momento não significa que tudo acabe, e eu gosto muito dessa ideia de que o não é uma palavra fofinha. Outra das tuas marcas, precisamente que as pessoas estão com certeza a acompanhar, é o humor, que já falámos aqui, até como ferramenta, mas é o rir. É uma das tuas imagens de marca. Eu adoro a tua gargalhada, adoro o teu sorriso, porque és bonita, mas adoro sobretudo o teu riso, porque é muito contagiante e completamente alarmante, toda a gente percebe que há gargalhada no ar, Vou não é? conter, E uma das tuas vou conter. rubricas, dos teus projetos, é precisamente sorrir sobre rodas, que é no fundo relacionado com as tuas partilhas, das muitas intervenções que fazes. E isso vem a propósito daquilo, este rir que tu gostas tanto, da música que se calhar gostarias de partilhar connosco. Olha, a música que eu escolhi, as minhas escolhas, só para avisar, não são a música, o filme e o livro da minha vida, porque Certo, certo, também não era essa a ideia, certo. eu, eu acho que não, eu sei que a vida é feita de decisões, mas não me obriguem a selecionar assim, por favor. Mas escolhi coisas que eu acho que possam ser inspiradoras e impactantes para esta altura e para o público que eu sei que gentilmente nos convidou para fazermos parte deste projeto. E portanto a música chama-se I Smile, é de um cantor e compositor americano chamado Kirk Franklin. Ele é muito conhecido no mundo do gospel, do soul e do rap também. E eu gosto muito dele, gosto muito dos álbuns dele, portanto pesquisem-no, mas ele tem uma mensagem muito positiva, toda a batida da música é muito up, mas eu gosto muito da música pela sua letra, pela simplicidade que ela tem, porque ela, no fundo, é uma letra que explica exatamente com aquela questão que estávamos a falar do arco-íris, é um bocadinho a nossa responsabilidade que quando tudo vai mal, mesmo quando está a chover, mesmo quando parece que é difícil olhar para cima, quando a nossa cabeça pesa e os problemas só nos fazem olhar para baixo, mas se nós sorrirmos, é quase como o nosso motor de arranque para olharmos para a vida com gratidão e confiarmos que amanhã vai ficar tudo bem e que as promessas vão ser cumpridas. E portanto existe esta música, os Shouts, que são um grupo de gospel português, fez uma versão desta música em português,
pesquisem, porque esta música existe até no YouTube. Eu estou lá a dizer e a sorrir no videoclipe do Shout, mas eu gosto muito da versão original do Kirk e portanto aconselho toda a gente a ouvir. Fica mais um conselho, mais um desafio e também ele explicar ou partilhar que, como tu dizias, para além da música ser up, tem muito a ver com a letra. E eu acho que está claro, nós estamos a chegar à reta final desta nossa entrevista, deste nosso bocadinho bom, que tu tens associado ao positivismo, ao riso, ao humor, até mesmo à tua irreverência, tens uma enorme profundidade e uma enorme espiritualidade. E numa vertente que se torna, acho que tu és também um exemplo disso, que é uma coisa que eu também apregoo muito no sentido de desafiar as pessoas a essa espiritualidade, a esse caminho interior, e explicando sempre que tem uma vertente prática muito óbvia, porque as pessoas acham sempre que isso é uma coisa à parte. Para quem não está, tu já há bocadinho falavas muito pertinentemente sobre isso. Há um livro do agora cardeal Tolentino Mendonça que se chama Pai Nosso que Estais na Terra. É um livro espetacular, sei que também conheces, creio eu, e é um livro muito bom porque traz muito essa vertente prática da espiritualidade e desse pragmatismo. E era um bocadinho a este propósito que eu se calhar te lançava o bote para a tua última sugestão, neste caso dos livros, porque sei que tem um bocadinho a ver com isto, com o pragmatismo da espiritualidade. Olha, eu às vezes fico um bocadinho triste dos tais preconceitos das pessoas, quando, por exemplo, se calhar não vão à FNAC, ou passa publicidade, a outra livraria qualquer, recomendados por ti ou por mim, para ler Tolentino Mendonça, porque antes ouviram a palavra cardeal. E isso irrita-me. Eu posso te falar assim, porque eu nem sequer católica sou cristã, e portanto não tenho problemas nenhum em dizer que Tolentino Mendonça, agora cardeal, é um dos meus autores portugueses favoritos, sempre, e é um autor de agora e para o futuro. E esse livro é incrível, exatamente porque traz aquilo que tu falavas, desta coisa as pessoas às vezes acham que quando nós vivemos a espiritualidade e a partilhamos e não temos pudor em falar dela, nas entrevistas, nas palestras, nos textos que escrevemos, nos posts que escrevemos às vezes nas redes sociais e que sabemos que de alguma forma queremos influenciar os outros, então as pessoas podem achar que, ok, nós vivemos um bocadinho com não sei quantos palmos acima da terra, né? Eu vivo, eu sei, porque eu não meto os pezinhos no chão, mas eu não ando a levitar. O mais que eu levito é quando os meus amigos me pegam ao colo. E portanto, viver a espiritualidade é muito relacionamento. E eu gosto sempre de dizer, quando me perguntam, mas qual é a tua religião? Eu acho que a religião é uma palavra muito pesada, porque já traz associada a ela coisas pesadas de rótulos. E eu prefiro falar de relacionamento. Uma das minhas personagens, que não é personagem, para mim é real, e isso ninguém pode contestar, porque é histórico, o maior líder de todos os tempos, o maior psicólogo, o maior professor, o maior educador e o homem que viveu na Terra, para mim, é Jesus Cristo, e é ele que eu tento imitar e viver segundo ou tentar fazer como ele fazia, olhar como ele olhava, e é difícil como tudo, principalmente amar como ele amou é ainda mais difícil. Mas eu escolhi 2 livros, não um, exatamente porque eles fazem parte de uma saga que eu acho que vai terminar agora o terceiro, no Brasil, eles já estão publicados em português de Portugal, pela Porta Editora, acho eu, e são do Augusto Cury, que muitos conhecem como psicólogo, pedopsiquiatra, um homem das ciências e educador também, que faz um trabalho incrível no campo da ansiedade e olha, de uma data destas questões que agora falamos a propósito do que estamos a viver. Eu tive a oportunidade de conhecer o Augusto em Portugal e é um homem, um ser humano fascinante, e ele escreveu 2 livros, O Homem Mais Inteligente da História e O Homem Mais Feliz da História. E agora o terceiro livro que está a ser publicado no Brasil e que deverá chegar ao nosso país, não sei se ainda este ano, se no início do próximo, que se chamará O Maior Líder da História. É um livro... Referindo-se a Jesus Cristo, naturalmente, não é? Referindo-se a Jesus Cristo, não é? Sim, e é um livro que mostra como é que nós podemos falar de espiritualidade e de questões que estão muito ligadas, obviamente, ao cristianismo, de uma maneira pragmática, atual, contemporânea
e sem aquela coisa, sabes, da magia, transcendência e do sobrenatural, que às vezes é tão difícil as pessoas conceberem, conversar, porque acham que é um campo que não entra no nosso, para quem não acredita. Portanto, acho que é um bom mote para quem quiser conhecer mais da história deste homem fascinante, é ler estes 2 livros do Augusto Cury. Muito bem, eu gosto muito também do Augusto Cury, já o leio há muito tempo, fui acompanhando aliás a evolução literária dele também, dos muitos livros. O primeiro livro que li dele foi A Saga de um Pensador, um livro já muito antigo e muito interessante também neste desafio. A tua saga aqui connosco também tem sido uma saga de uma pensadora, não só que pensa, mas que faz pensar, que nos faz relativizar, que nos desafiaste a querer ser mais e que nos fizeste, no fundo, ao longo destes minutos, querer ser inteligente e feliz como o homem a que te referes nos livros que indicaste, a querer sorrir e com a energia da música que escolheste, o I Smile, e a querermos ser campeones com o filme que nos sugeriste. Tu própria és uma campeone e vamos poder ter mais de ti durante a próxima semana com outra campeone que, depois desse suspense todo, tu agora vais dizer quem é. Olha, eu primeiro quero agradecer-te. Foi uma conversa incrível, muito curta, para quem está cheio de saudades também. E passamos aqui esta publicidade que ainda ninguém percebeu que nós somos amigos. Portanto, foi uma forma de matarmos um bocadinho as saudades dentro do tempo em que estamos a viver. Portanto, agradeço-te mais uma vez a escolha. Obrigado. Também podermos juntos fazer qualquer coisa por quem nos está a ver e quem nos vai ver. Eu escolhi uma amiga nossa também, outra mulher de causas, que é um raio de sol. E não é só porque ela é loira e muito bonita, mas uma mulher com quem já tive o prazer de trabalhar, mas que eu gosto de dizer que é a minha amiga da idade adulta. Tudo em nós começou de uma forma muito profissional, muito madura, mas depressa rompeu este embrulho do que pode ser mais formal e hoje nós às vezes tratamos quase com a ternura da adolescência, sendo ela uns aninhos mais velha do que eu. A Ana Rita Ramos é jornalista, criou a Have a Nice Day e vamos falar sobre muitas coisas, sustentabilidade, ambiente, positivismo, esta coisa de ela achar que é possível fazermos um jornalismo de facto positivo, mas ela é alguém que acredita que o nosso maior farol de esperança está no registro da memória. Não é alguém que vive da nostalgia e daquele peso do passado, mas é alguém que acredita que para nós conhecermos a nossa identidade, nós não nos podemos esquecer dela. E eu achei que a Ana Rita era, de facto, uma pessoa que eu me apetece conversar, para trazer também algo que é importante aos jovens neste tempo atual, que é a palavra reinvenção. A Ana Rita teve que se reinventar no campo da comunicação, ela está a dirigir uma empresa de conteúdos e comunicação e nesta incerteza toda criou um projeto que se chama Have a Nice World, que eu aconselho vocês a ouvirem e pesquisarem na net o que é, até assistirem à minha conversa com ela no próximo dia 24 de maio. 24, exatamente. 24 de maio. Dia 24. Muito bem, olha, eu sou suspeito, mas acho uma ótima escolha, de facto, acho que tudo isso que disseste dela, uma pessoa bonita em todos os sentidos, que nos trará à luz, acho que vai ser uma conversa, vão ser as duas felizardas e nós que vos vamos poder ouvir. Dar-te para terminar aqui um enorme obrigado, Mafalda. Eu terminava também com uma citação daquele que é o título do teu último capítulo, ou do penúltimo, que tu último chamas um apêndice do teu livro, e que é Pouco Corpo para Tanta Alma. Foi claramente aquilo que tu passaste aqui hoje, todos ficámos com essa sensação, que tens uma alma enorme, como tu dizias, muito concentrada e que precisa de expandir, e ainda bem que tiveste esse inconformismo e essa irreverência de amor e por amor, e portanto é isso mesmo, pouco corpo para tanta alma, e esta entrevista ficou, apesar de estarmos no limite, ficou com a ideia de ser pouco tempo para tanta inspiração. Felizmente, para a semana vamos poder continuar contigo, desta vez com este plus fabuloso de ser também com a Ana Rita, que nos trará todas essas outras vertentes que tu falaste, tão atuais, tão interessantes, para que tenhamos para que possamos todos have a nice day.
Muito obrigado, Mafalda. Bem-ajas, um beijinho já antecipado à Rita. Obrigada mesmo, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e até breve. De volta, muito bem.